esse mapa aqui, e eu falei que o relevo do continente americano, ele é dividido aí em 4 grandes conjuntos de relevo. Então, a gente encontra aqui dentro da América, essa parte aqui leste direita do mapa, é predominante os planaltos antigos e algumas montanhas antigas. O relevo é um pouco mais baixo, né? Não é muito elevado. Aí, nessa parte central do continente, a gente encontra muitas planícies e muitas depressões, né? Existe a predominância de planícies e depressões. E nessa parte oeste, esquerda, que está mais escuro aí no mapa, a gente encontra aí as maiores elevações do terreno, né? As montanhas dentro do continente onde a gente vive. E eu falei até para vocês que aqui próximo do Brasil, se a gente quiser ver montanhas, que no Brasil não tem montanha, a gente pode ir na Cordilheira dos Andes, né? Algum país aqui que pega a Cordilheira dos Andes, como o próprio Chile, que é um país que está aqui bem fininho. A gente não faz fronteira com eles, mas a gente tem como ir aqui, né? E visitar o Chile. Vamos na aula de campo, qualquer dia desses, né? Não é para lá, não se preocupe não. E aí a gente vai visitar aí a Cordilheira dos Andes, que é um conjunto de montanhas aqui na América do Sul que se formou pelo choque de 2 placas tectônicas. A placa sul-americana, que é onde o Brasil está, né? Se choca com a placa de Nazca, nessa parte aqui onde tem o Oceano Pacífico, que é uma placa oceânica. Elas se chocaram e fundou aqui, né? Deu origem à Cordilheira dos Andes. Toda essa parte oeste do continente é formada por montanhas jovens. E eu falei para vocês ontem que montanhas jovens são mais elevadas porque elas sofreram menos, né? Já que são jovens, se formaram há poucos milhares de anos. Então, elas sofreram menos aí o processo erosivo do vento, a ação do vento, a ação da água, da chuva. Elas sofreram menos. E como essas áreas aqui no leste, né? Eu disse para vocês que era constituído por planaltos e montanhas antigas, né? São menos elevados, por quê? Porque são mais baixos, porque sofreram mais o processo erosivo ao longo do tempo. Se formou um tempo mais, né? Há um tempo mais antigo, então, portanto, sofreram mais a ação aí dos agentes erosivos, né? Da própria radiação solar também, da água da chuva, enfim, dos ventos, foi erodindo com o tempo e rebaixando um pouco o relevo. Pois bem, aqui vai dizer no livro de vocês que tanto o relevo quanto a Maria, deu uma trocada agora, hidrografia, né, conjunto das águas no continente, foram aí basilares para o início dessas civilizações que predominaram aqui, tanto na América do Norte, quanto na América Central, quanto na América do Sul. A fixação do homem na América se deu basicamente de início nas proximidades de rios, em áreas mais baixas do terreno, né? E aí ele foi ocupando com o tempo, dominando o espaço, enfim, até ter um domínio maior sobre todo o território. Mas, de início, a hidrografia e o relevo foram predominantes para a fixação do homem na América. Então, aqui em cima, ó, vai dizer o quê? Vai dizer que grande parte da América, o continente americano, grande parte dele, né? O nosso território é muito grande, o nosso continente ele é muito grande, no sentido norte e sul, né? Ele é muito grande no sentido norte e sul. E ele é cortado por linhas imaginárias também. A gente viu isso lá no início do primeiro tema. Ele é cortado por linhas imaginárias. Aqui em cima ele é cortado pelo Círculo Polar Ártico, aí ele é cortado pelo Trópico de Câncer, pela linha do Equador, aqui embaixo pelo Trópico de Capricórnio. Deixa eu colocar aqui o mapa do mundo. O amor é como um pedacinho de céu. Sou todo love. Pronto. Vai dar certo agora. Divisões políticas e regionais, planisfério político. E aqui mostra, né, a divisão e tem as linhas imaginárias, bem bonitinho. Ó, peraí. Tcharam, 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 tcharam. Ó, o Círculo Polar Ártico aqui, ó, cortando o Alasca, o Canadá, a Groenlândia. Aí aqui o Trópico de Câncer, né? Cortando aqui o México, países aqui da América Central também, Cuba, Bahamas. Aí aqui, ó, a linha do Equador também corta, o Trópico de Capricórnio também corta. Tá vendo? É um continente muito cortado aí por essas linhas paralelas que são extremamente importantes porque elas definem as zonas térmicas da Terra. Então, por exemplo, tem território aqui no continente que está na zona polar ártica, nessa zona polar aqui do norte, né? Da mesma forma que tem países também aqui que está dentro da zona temperada do norte. Grande parte aqui também está dentro da zona tropical, que vai do Trópico de Câncer ao Trópico de Capricórnio. Tipo, o Brasil é um país, em suma, tropical, né? Grande parte do Brasil está dentro de uma zona tropical. E também tem território da América aqui do Sul, né? Dentro do continente americano também, que está dentro da zona temperada do Sul. No caso aqui, abaixo do Trópico de Capricórnio. Claro, pega um pouquinho do Brasil, né? Enfim, e aí o que é que está fazendo no livro de vocês? Com vasta extensão territorial e áreas localizadas tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul, já que ele é cortado pela linha do Equador,
A América apresenta grande diversidade de formas de relevo, por ter essa vasta extensão. Deu uma bugada aqui legal, viu? Por ter uma vasta extensão, faz com que o nosso continente ele esteja terras tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul, e também é marcado pela presença de muita diversidade de relevo, de clima, de paisagens vegetais também, enfim. Então, essas características, de certa forma, essas características físicas do território da América permitiram que o homem se fixasse aqui na América no decorrer do tempo, né? Principalmente esse conjunto aí de rios, de planícies que a gente vai encontrar nessa parte central do continente. De início foi muito bom para a fixação do homem. Os primeiros homens que chegaram, homem não, mulher, seres humanos, que chegaram aqui na América, passaram a se fixar nessa parte aí central do continente. Isso aqui eu falei para vocês, essa divisão aqui, ó, na América, podem grifar, isso aqui é importante, viu? Essa parte aqui do tópico de relevo, esse parágrafo todinho, ele é bem importante. Diz assim, na América podem ser identificados 4 grandes conjuntos de relevo, que se distinguem um do outro pela altitude. A altitude, né, determina aí a diferença de um para o outro. O que é a altitude? É a minha distância em relação ao nível do mar. É a altura do relevo. A altitude é a altura do relevo. Então, a gente distingue aqui o relevo da América conforme a altitude. Então, eu sei que essas áreas aqui a oeste vai predominar o quê? As montanhas jovens, as maiores elevações do terreno, as maiores elevações aqui do relevo da América. Na parte leste, a gente predomina o quê? Os planaltos e algumas montanhas antigas, mais baixas, né? Não tão elevadas. Nessa parte central, planícies e depressões, um relevo já um pouco mais baixo, né? Enfim, e tanto nessa borda no litoral leste do continente, quanto no litoral oeste do continente, a gente vai encontrar algumas planícies costeiras, ou litorâneas, né? Como você queira chamar. Planície costeira, planície litorânea. Também a gente encontra nessa bordazinha aqui, tá vendo? Nas bordas, tanto na parte sul, quanto na parte central, quanto na parte do norte, a gente encontra aí algumas planícies também, nessa bordazinha litorânea. Que nem tá falando aqui bem bonitinho, né? Não fala nessa classificação aqui, não, mas vocês vão ver lá na frente que vai falar disso. Então, ó, isso aqui eu falei para vocês agora há pouco. O relevo e a geografia foram fatores muito importantes no processo de ocupação do continente americano e exerce também um forte fator na distribuição de pessoas pelo continente. Né? As pessoas se concentram mais nessa parte central mesmo, né? Essas áreas que são mais onde tem planícies, onde a gente encontra rios, onde a gente encontra aí locais mais favoráveis para a fixação do homem, que não são áreas muito elevadas também, enfim. Áreas propícias para a fixação, né? Aí aqui, ó, traz aí uma imagem da Cordilheira dos Andes, vai falar o tópicozinho da costa oeste. A costa oeste é essa parte aqui esquerda, né, do mapa, esquerda, ou seja, a parte mais elevada aí do terreno. Na costa oeste, o que é que a gente vai encontrar? As montanhas jovens, é predominante as montanhas jovens. Essas montanhas, elas vão desde a parte norte do continente, pegando o Alasca. Estou tentando aqui. O Gleibson entrou de novo. Ó, desde pegando aqui as montanhas, elas tanto vai aqui desde o Alasca até o final do Chile e da Argentina, lá embaixo na América do Sul. Só que elas ganham aí denominações diferentes. As montanhas que a gente vai encontrar aqui, ó, por exemplo, entre o Canadá e os Estados Unidos, são chamadas de montanhas rochosas. Essa parte oeste aqui, que pega o oeste, tanto o Canadá quanto os Estados Unidos, é chamada de montanhas rochosas. Aí aqui, no México, a gente vai ter aí, lá na frente a gente vai ter um capítulo só sobre o México. E a gente vai ver que o México é um país que ele é cercado por montanhas. Ó, lá no México, as montanhas são chamadas de Serra Madre. Tem a Serra Madre Ocidental, que está na parte oeste, e a Serra Madre Oriental, que está na parte leste, direita do mapa do México. Mas aqui no México também tem montanhas. Aí você desce mais um pouquinho, você também encontra outro conjunto de montanhas aqui embaixo, na América do Sul, que é a Cordilheira dos Andes. Dependendo do local aí, vai ter um nome diferente, mas essa costa oeste predomina essas montanhas mais elevadas, né? As montanhas mais jovens, dentro do continente. E são áreas também muito ativas tectonicamente. Ah, professora, são áreas que podem ocorrer muito terremoto? Sei lá, são áreas que são ativas para ocorrer também vulcões, erupções vulcânicas? São sim. A gente escuta muito falar de terremoto aqui nos Estados Unidos, né? Terremoto no México, terremoto no Chile, no Equador, no Peru. A gente escuta geralmente falar que ocorreu um terremoto em não sei quantos graus de magnitude lá no Chile. Escuta muito falar, porque essas áreas aqui, ó, que tem montanhas, são áreas muito ativas tectonicamente. Essas montanhas se formaram pelo choque de placas tectônicas. Então, local que tem choque de placa tectônica são locais que são propícios, né, óbvio, a ter constantemente terremotos. Então, essas áreas aqui a oeste do continente são áreas que têm bastante terremotos, né? É claro que não tem assim como a gente saber quantos exatamente, mas ocorrem sim, porque são áreas muito ativas, são áreas que podem ocorrer. É isso que está falando aqui no finalzinho. Olha. A população habita, então, as áreas de altitude inferior,
Não, as pessoas não moram em cima da montanha. Tem gente habitando essa parte oeste? Claro que tem. Ó, peraí. Eu vou e volto, né? Eu vou e volto do mapa. Tem gente habitando essa parte oeste? Claro que tem. Sendo que as pessoas procuram morar geralmente em áreas um pouco mais baixas, não em cima da montanha em si. Em áreas mais baixas, porque consegue se adaptar, né, ao local enfim, né, as condições climáticas também. Mas geralmente são áreas que podem encontrar vulcões, mas as pessoas gostam de terrenos vulcânicos, porque solo vulcânico é muito fértil, muito bom para a agricultura. Se você já ouviu falar. Muita gente mora em áreas de vulcões ativos, áreas de vulcões que podem entrar em erupção e podem entrar na ativa. Por quê? Porque solos vulcânicos são solos muito férteis. Então, é perfeito para a agricultura. Meu olho está coçando. Será que voltou normal? Deixa eu olhar se voltou normal. Doido que voltasse normal esse negócio. Fui parar de... Mas tá coçando? Tá nada, mulher. Tá do mesmo jeito. Ai, meu Deus. Pronto. Mas são áreas, assim, propícias a vulcões. Nessas áreas que são... Onde é que tem vulcões, professora? São áreas ativas, tectonicamente. Áreas ativas. O vulcão, ele surge a partir da movimentação das placas tectônicas também. Então, essas áreas ali no oeste, que tem as montanhas jovens, são áreas propícias a vulcões, são áreas propícias a terremotos, a grandes tremores de terras, né? Enfim, que provocam modificações extremas, né? Destruição também. Pronto, já falei tudo isso. E como eu estava falando para vocês, lembra que eu disse que naquela parte, tanto na costa leste do continente, quanto na costa oeste, a gente encontra as planícies. São áreas planas, né, mais baixas, e na proximidade ali do mar. Por isso que é chamado de planície litorânea ou planície costeira. Essas planícies têm uma diferençazinha só em relação à área onde elas se situam. Porque as planícies na costa oeste, elas são um pouco mais estreitas. Essas planícies aqui que ficam na costa oeste, elas são um pouco mais estreitas. Já na parte leste, são planícies um pouco mais largas. É só essa a diferença. Mas a gente encontra tanto planícies na parte leste, quanto planícies aqui na parte oeste do continente. Eu estou botando só a América do Sul, mas tem aqui, eu estou falando em relação ao continente todo, viu? Tanto você vai encontrar planícies aqui, nessa área costeira. Lá, quando você está no mar, né? Possivelmente você está chegando ali numa área de planície. E aí, nessa costa leste, que é a costa do Brasil também leste, onde a gente vai encontrar as planícies mais largas. E aqui na parte oeste, um pouco mais curta, porque geralmente, porque já está muito perto das montanhas. Se choca, né? Entra muito perto ali já. Não sei se vocês estão... Eu estou sentindo falta de ligar a câmera, mas o negócio aqui não está muito legal, não. Mas vamos lá. Espero que vocês estejam conseguindo se fixar aí no que eu estou falando. Certo, povo? Tá tudo bem aí, né? Tudo ok? Tá. Graças a Deus, em nome de Jesus. Amém. Costa Leste. Eu cortei a fala de quem? Não sei. Costa Leste. A Costa Leste é a parte onde a gente vai encontrar a predominância de planaltos, que é essa parte direita, né? Planaltos e algumas planícies. Que planície, né? Planaltos e algumas, se bem que tem, né, as planícies costeiras, mas a predominância maior aí é de planaltos e de montanhas antigas. Como, por exemplo, aqui na América do Sul, eu estou tanto na América do Sul, né? Tem aqui Planalto das Guianas, que é muito importante aqui nessa parte. Tem essas serras também, tem um Planalto brasileiro, é claro que serra não estou falando de Planalto, né? Tem um Planalto brasileiro. Aí a gente encontra aqui no Canadá o Planalto Laurenciano, os Montes Apalaches também, aqui nos Estados Unidos. Essa área aqui é bem importante de planaltos. E algumas serras também, que a gente chama de montanhas antigas. Que mais? Mas essa parte do relevo é muito desgastada pelos agentes erosivos. Aqui cita os ventos e as chuvas. E aqui cita alguns exemplos, né? Que eu já falei, na verdade. Aí, hoje em dia, sim, essa área leste foi a área de primeira ocupação, né? Quando os portugueses, por exemplo, começaram a colonizar o Brasil, eles primeiro se fixaram nessa costa leste, com um bom tempo depois, né? Entre o século XVI e o século XVII, eles começaram a fazer movimentos para o interior aí, né? Para conhecer o interior do continente. Mas eles não sabiam muita coisa, não. De início, essa foi a primeira área de ocupação humana, tanto aqui quanto nas outras áreas, né? Foi a primeira área de ocupação humana, foi o leste. Então, são áreas também aí que foram construídas ao longo do tempo, muitas cidades. Hoje em dia é uma área que a gente vai encontrar grandes áreas urbanas, muitas cidades, muitas indústrias também. Nessa área se concentra o maior número de indústria. No caso do Brasil, por exemplo, que a gente tem uma costa muito grande aqui nessa parte leste, né? No caso do Brasil, grande parte das capitais do Brasil se localizam nesse litoral aí. Né? E é um litoral assim, muito devastado pelo processo histórico e pelo processo econômico também, os processos econômicos que o Brasil já passou. Mas essa costa leste é a primeira área de ocupação. Então, hoje abriga grandes cidades e importantes áreas industriais, áreas agrícolas também, áreas de exploração mineral, principalmente de minério de ferro e de carvão.
tudo nessa parte leste. Eita, meu notebook tá descarregando. A vida não tá fácil hoje não, viu? Peraí, deixa eu pegar aqui. Corre, pelo amor de Deus. Que desliga tudo no instante. Pois é. Ana Beatriz, quando você voltar, por favor, tire a Isabelle da sala. Pois é. Olha, E ela ainda concorda para tirar ela. É o quê? Aparecer na gravação. Ana Beatriz, tire a Isabelle da sala. O que é que Isabel tá falando, hein? eu só tava falando, pois é. Aí ela Tire ela da sala. Ai, meu Deus. Eu nem sei o que vocês falaram, mas tá na gravação. Só Jesus, e possivelmente eu É nem vou ver isso. Isabelle mesmo. Pois é. Falta 1 minuto. Tá, não, Gleibson, faltam 2 minutos. Mas não sei, né? Enfim. Aí, olha, planícies e depressões do centro. Aquela parte central do continente, lá do mapa de novo, né? A parte central do continente, a gente tá cheio de rio, né? Rios aí, essas áreas de rios, geralmente é onde a gente vai encontrar as planícies. Então, ó, planície Platina, que pega aqui, os países pega Paraguai, Uruguai, Argentina. Essa área aqui é uma área de planície. Aí, e essas áreas centrais mais baixas, olha aqui para a legenda. A legenda está dizendo que essas áreas, a cota 0 é a cota do nível do mar, né? Essas áreas verdinhas são as áreas mais planas, então onde a gente vai encontrar planícies. Ok. Tem a planície amazônica também, aqui, ó, pega no Brasil, e alguns países também aqui fazem fronteira com o Brasil. Essas áreas são bem baixas, de planas, áreas de fácil ocupação. Aqui no norte também a gente encontra algumas áreas um pouco mais baixas, nas proximidades de rios também, algumas planícies. E na parte central também, né? Essas partes verdinhas aí são áreas mais baixas também. Não está bem detalhadozinho, mas são sim. Só pela cor a gente consegue identificar isso. Aí, olha, na porção central do continente encontram-se grandes planícies e depressões, como a planície central, na América do Norte, as planícies e depressões da Amazônia. Existe a planície do Pantanal, que pega o Brasil, né? E a depressão do Chaco, na América do Sul também. Aí, as planícies situadas no norte assumiram grande importância econômica ao longo do tempo. No Canadá, é muito comum eles utilizarem essas áreas de planície, de rios, né, tanto para a fixação do homem quanto para a produção industrial. Serve também como meio de locomoção, enfim, de abastecimento de cidades, essas áreas onde tem rios. Na América do Sul, as principais planícies de depressões centrais, a da Amazônia e a Platina, são pouco povoadas. No caso, a Amazônia brasileira não é muito povoada, né? E nela se destacam atividades como pesca, extrativismo e pecuária. Geralmente, comunidades nativas, né, sobrevivem disso aqui, nessas áreas. Principalmente aqui na